tudo bom? Professor Thaleson na área. Atividades sobre ângulos e planos cartesianos. Primeira questão lá da lista de exercícios de vocês. O que são retas perpendiculares? Só para lembrar, retas perpendiculares são retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. E aqui, para lembrar, isso aqui são retas paralelas. Exercício de vocês pergunta: qual é o ângulo que forma com retas perpendiculares? Ou seja, é o ângulo de 90 graus. Alternativa B de bola lá no exercício de vocês. Obrigado, vamos para a próxima. E aí, galerinha, vamos para a segunda questão lá do nosso exercício, da nossa lista de exercícios. Ela fala o seguinte: a figura é um relógio. Um relógio, ele parou em um determinado ângulo. Ela quer saber que ângulo foi que parou esse relógio. Para quem não lembra, os ângulos eles são reconhecidos por 4 tipos de ângulo: reto, raso, obtuso e agudo. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é quando ele forma exatamente 90 graus. O que é um ângulo raso? Raso é quando ele forma 180 graus. O ângulo obtuso, o ângulo obtuso, o ângulo tem que ser maior que 90 e esse mesmo ângulo tem que ser menor do que 180 graus. E o ângulo agudo, ele tem que ser maior que zero, porém menor do que 90 graus. Olhando para essa figura do relógio, o que a gente consegue observar? Que a gente tem um ângulo que ele é menor do que 90, porém ele é maior do que zero. Então a alternativa correta, letra D de dado, ângulo agudo. E aí, galera, questão número 3, ela diz o seguinte: que Maria foi olhar no seu relógio e quando ela percebeu, o relógio tinha parado. Só que ela afirmou que o seu relógio tinha parado formando um ângulo obtuso. Será? Questão 3, bora verificar. Lembrando dos conceitos de ângulo: ângulo de 90 graus, ângulo reto; ângulo de 180 graus, ângulo raso; ângulo obtuso, ângulo maior que 90 e menor do que 180. Ângulo agudo, ângulo maior que 0 e menor do que 90. Lembrando esse conceito de ângulos, qual foi o ângulo que formou quando o relógio parou? Ou seja, o relógio estava aqui, nesse formato. Então ele é maior do que 90 graus, porque aqui seria 90 graus. Então ele é maior do que 90, porém ele é menor do que 180, porque o 180 completaria esse grau aqui. No entanto, ele está menor. Então, alternativa correta, letra C. Concordam com Maria, porque o relógio realmente parou no ângulo formado um ângulo obtuso. Certo, galera? Obtuso. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 4. E aí, galera, tudo bom? Questão sobre plano cartesiano. Questão 4 pede para a gente encontrar os pontos e identificar os quadrantes que eles se encontram. Então vamos identificar os pontos. Lembrando que sempre o primeiro valor equivale ao valor x, que é o eixo das abscissas, e o segundo valor é o valor y, que é o eixo das ordenadas, certo? Sabendo disso, vamos identificar os pontos. Menos 3 no eixo x, que é o eixo das abscissas, eixo negativo para a esquerda. Então, menos 1, menos 2, menos 3 aqui. Então, primeiro ponto nas abscissas, menos 3. Segundo ponto nas ordenadas, ponto número 5. 5 positivo, para cima ou para baixo? Para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 positivo. Encontrei os pontos, vamos ligar eles agora. Basta ligar um com o outro e aí eu tenho o encontro do par ordenado menos 3 e 5. Com isso eu consigo identificar qual é o quadrante que ele se encontra.
Lembrando que o quadrante é contado na ordem anti-horária. Então esse é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Sabendo disso, consigo afirmar que o ponto menos 3 e 5 se encontra no segundo quadrante, certo? Vamos encontrar o ponto 5 positivo e 5 positivo nas ordenadas e 5 positivo no eixo das abscissas. 5 positivo, abscissas, direita ou esquerda? Direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o 5 no eixo das ordenadas. Positivo ou negativo? Positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, está bem aqui. Agora vamos ligar os pontos. Ligando os pontos, eu tenho o segundo par ordenado encontrado. Com isso, eu consigo identificar o quadrante que ele se encontra. Nesse caso, ponto 5 e 5 se encontra no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Terceiro ponto, menos 6 e menos 4. Menos 6 negativo, eixo das abscissas, direita ou esquerda? Esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, menos 6. Menos 4, eixo das ordenadas. Para cima ou para baixo? Opa, negativo? Para baixo. Menos 1, 2, 3, menos 4. Então aqui fica o menos 4. Encontrei os pontos. Vamos ligá-los agora. Ligando o ponto menos 6 com o ponto menos 4. Encontro o terceiro par ordenado. Nesse caso, qual é o quadrante que ele se encontra? Terceiro quadrante. Nesse caso, o ponto menos 6 e menos 4 está no terceiro quadrante. E o ponto 4 positivo, menos 6 negativo. 4 no eixo das abscissas. Direita ou esquerda? Direita. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o ponto 4. Já o ponto menos 6 se encontra no eixo das ordenadas negativo, então ele é para baixo. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso ele está bem aqui, menos 6. Agora vamos ligar os pares ordenados de novo. Ligando com menos 4. Encontramos o par ordenado. Nesse caso, agora eu consigo dizer qual é o quadrante que ele se encontra. Nesse caso está no quarto quadrante. Tudo bem? Então vamos seguindo com a lista de nossas atividades. Próxima questão, questão de número 5. Vem comigo. E aí, galerinha, questão de número 5. Vem comigo. Eu tenho um ângulo que forma 125 graus. Sabendo disso, lembrando sobre o conceito de ângulos, eu consigo identificar que esse ângulo não é um ângulo reto, porque o ângulo reto ele tem que ter 90 graus, certo? Ele também não é um ângulo raso, porque o ângulo raso tem que ter 180 graus. Ele não é um ângulo agudo, porque o ângulo agudo ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 90 graus. E ele só pode ser então um ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior do que 90 graus? Sim, então ele é um ângulo maior do que 90. Porém, ele é um ângulo menor do que 180 graus. Ou seja, ele é 125, então ele é menor do que 180 graus. Sabendo disso, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. O exercício de vocês pergunta, quer saber qual dos ângulos que ele não é. Então ele não é um ângulo reto, ele não é um ângulo raso e também não é um ângulo agudo. Nesse caso, a alternativa correta, letra D de dado. Não corresponde ao ângulo reto, não corresponde ao ângulo raso e não corresponde ao ângulo agudo. Ok? Vamos para a próxima.
E aí, galera, sexta questão da nossa lista de exercício. Vem comigo, vamos até o fim, que tudo vai ficar legal. Vamos lá. A questão ela pede para você identificar os pontos que eu preciso, que eu tenho no par ordenado. Ela quer que você identifique o par ordenado para que eu consiga encontrar os pontos referentes ao ponto A, o B, o C, o D e assim sucessivamente. Vou fazer alguns pontos aqui e depois vocês fazem o resto aí com você, aí em casa, tá bom? Então vamos lá, encontrar o ponto A. O ponto A, ele quer saber qual é o valor no eixo das abscissas e qual é o valor no eixo das ordenadas, certo? Então, sabendo que o ponto A se localiza bem aqui, então eu posso afirmar que nas abscissas ele tem referência ao número 1 e nas ordenadas ele tem referência ao número 3, certo? E assim sucessivamente. Qual é o ponto B? Vamos fazer mais um. O ponto B ele se encontra nesse encontro de pontos. Então, no eixo das abscissas eu tenho o número 3 e no eixo das ordenadas o número 5, certo? Próximo ponto, ponto C. No ponto C, eu consigo perceber que o meu número correspondente ao eixo das abscissas é o número 7, ó. Certo? E correspondente ao eixo das ordenadas é o número 5. Então assim vocês vão continuar fazendo, encontrar os pontos D, E, F, G, H, I, entendeu? E aí vocês vão anotar lá na lista de exercícios de vocês. Espero que vocês compreendam. É só para encontrar os pontos, os pares ordenados formados em cada ponto desse marcado aqui, ok? Vamos para a próxima questão aí, questão 7. Vem comigo, próxima questão. E aí, galera, questão facilzinha aqui, ó, bem simples, só de plano cartesiano. Encontrar os pontos, os pares ordenados. Vamos identificá-los, né? Lembrando, aqui no plano cartesiano tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, valores positivos nas abscissas, direita, valores negativos nas abscissas, esquerda, valores positivos na ordenada, para cima, valores negativos na ordenada, para baixo. Sabendo disso, vamos identificar os pontos. Eu tenho esse primeiro ponto no primeiro quadrante aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o valor 4, que eu posso dizer que o meu eixo X ele tem 4 e o eixo Y ele fica 1, 2, 3, 4 também, ó. Então o meu eixo Y 4 também. Então eu tenho o meu primeiro par ordenado. Vamos fazer o nosso segundo par ordenado aqui. No segundo quadrante, valores para a esquerda no eixo das abscissas negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, ou seja, esse encontro aqui é menos 4 no eixo das abscissas, menos 4, e 1, 2, 3, 4 no eixo das ordenadas, então menos 4 e 4, certo? Terceiro quadrante, vamos lá. Primeiro ponto, eixo das abscissas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ou seja, aqui menos 5, certo? Eixo das ordenadas, para baixo. Então, menos 1, 2, 3. Ou seja, aqui é um menos 3. Então, eu posso dizer que o par ordenado nesse ponto é o ponto menos 5 e menos 3. Certo? Quarto quadrante para finalizar. Ponto eixo das ordenadas ou eixo das abscissas? Eixo das abscissas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, tem o ponto 4. Depois o eixo das ordenadas. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então aqui eu tenho o menos 5. Então o par ordenado dessa questão, desse ponto, é 4 e menos 5. Vem com a gente. Nada me derruba. Tamo junto. E aí, galerinha, professor Thales de novo aqui. Vamos continuar na nossa revisão aqui de exercícios sobre planos cartesianos e ângulos, certo?
Vou pular a oitava questão, porque a oitava questão lá na lista de exercícios de vocês, ela é apenas para identificar os pontos. E a gente já fez algumas questões parecidas, então vou deixar que vocês resolvam lá. Se tiver qualquer dúvida, deixa no comentário, bota lá, manda um direct, deixa, faz qualquer negócio lá que a gente vai responder, tá bom? Manda um zap. Então vamos partir para a próxima questão, que é a nona questão. A nona questão, ela pede para a gente criar uma figura geométrica dentro de um plano cartesiano. Professor, o que é figura geométrica? Figura geométrica, você pode estar fazendo qualquer tipo de figura, um círculo, um quadrado, um triângulo, um paralelogramo, um paralelepípedo, não importa. Vamos usar como base aqui, vamos fazer um quadrado aqui no plano cartesiano. Então, ele quer que você encontre, faça uma figura geométrica que é ao seu critério, qual você quiser fazer, e aí só precisa me identificar, me dar os pares ordenados para que eu consiga construir esse plano cartesiano, tá beleza? Então vamos fazer um quadrado aqui, bora tentar fazer um quadrado? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o primeiro ponto, vamos começar pelo primeiro quadrante. Eu vou pegar aqui o ponto 2 positivo e vou unir com 2 positivo também em Y. E aí eu tenho o primeiro par ordenado, que aqui é 2 e 2, certo? Vamos aqui para o segundo quadrante. Já que eu quero um quadrado, ele tem que ser padrão, ele tem que ser praticamente com os mesmos pontos apenas localizados em quadrantes diferentes. Então, segundo ponto ele vai ser aqui no próprio 2. Agora vamos para o menos 2 nas abscissas, né? E usar o 2 nas ordenadas. Então, eu vou fazer mais um ponto aqui, ó. Aqui eu tenho o próximo ponto, que aqui já seria, ou já é o ponto menos 2 e 2, certo? Terceiro quadrante. Então quero usar o terceiro quadrante para me formar esse quadrado aqui, né? Então vamos lá, vamos pegar o eixo das abscissas, primeiro o menos 2, e vamos juntar com o menos 2 negativo agora, aqui no eixo das ordenadas. Então o menos 2 negativo está aqui, ó, 1, 2, menos 2, então vamos achar o par ordenado dele. Ó, menos 2 e menos 2. E agora fazendo para finalizar o quarto quadrante, vamos pegar primeiro o eixo das abscissas, né? Ou seja, o 2, e unir com o outro ponto das ordenadas, que nesse caso agora vai ser o menos 2. Então, ó, vamos ligar os pares ordenados. E agora aqui eu tenho o ponto 2 positivo e o ponto menos 2 negativo. Olha a minha figura aqui formando. Então agora eu tenho um quadrado, ó, certo? E aí fica ao critério de vocês fazer a figura que vocês quiserem. Quer fazer um triângulo? Encontra os pares ordenados e faz um triângulo. Quer fazer um paralelepípedo? Quer fazer um... Não importa a figura geométrica, é a sua opção, beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 10. Vem comigo. E aí galera, tudo bom? Professor Thales aqui, vamos lá. Revisão, hein? Exercícios sobre plano cartesiano e ângulos. Olha aqui, essa questão 10 ela é teórica. Nem tudo é feito em cima de um plano cartesiano, ela pode ser feita na teoria. A questão 10 ela quer identificar, quer que você identifique, na verdade, quando o x for maior que zero e o y for menor do que zero, ela quer que você identifique no plano cartesiano se ele vai estar no primeiro quadrante, se ele vai estar no segundo quadrante, se ele vai estar no terceiro quadrante ou se ele vai estar no quarto quadrante. Professor, como é que eu faço isso? Vamos lá, venha comigo. Vamos lembrando aqui, hein? Vamos estudando e aprendendo juntos. Para que o meu valor de x, primeiro eu tenho que saber o que é o x. O x é o meu eixo das abscissas, x. E o y é o eixo das ordenadas. Já fazendo isso, eu preciso lembrar que ele quer saber que o x for maior do que zero. Se o x é maior do que zero, lembrando que no eixo das abscissas os números para a direita são positivos e para a esquerda são negativos.
certo? Sabendo disso, para o x ser maior do que zero, ele tem que estar para a direita. Então, o valor do meu x, ele vai estar aqui, ó, para a direita, certo? Vamos avaliar o y agora? A nossa ordenada, o eixo das ordenadas. Se y tem que ser menor do que zero, o que acontece nas ordenadas? Nas ordenadas, todo valor que vai para cima, ele é positivo. E todo valor que vai para baixo é negativo. Sabendo disso, se meu y é menor do que zero, então ele tem que estar para baixo. Olha aí, ó. Sabendo disso, se eu pegar qualquer número que esteja no positivo e qualquer número que esteja no negativo, o meu par ordenado ele vai cair, por exemplo, sempre dentro desse quadrante, ó. Vamos colocar aqui o ponto 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com ponto 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5 aqui, ó. Então, o que acontece? Quando o x for maior do que zero e o y menor do que zero, ele vai sempre cair no quarto quadrante, ó. Alternativa correta, letra D de dado. Vamos para a próxima, questão número 11. E aí, galerinha, tudo bom? Para finalizar, olha, questão de número 11 aí, tá bom? Questão 11, ela quer saber qual alternativas são verdadeiras e quais são falsas. Lá no exercício de vocês ele diz o seguinte, que o plano cartesiano é composto por um par ordenado. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos lembrar aqui, ó, que eu tenho um plano cartesiano. Par ordenado lembra 2, né? Então eu precisaria de dois números, obrigatoriamente. Eu consigo ter um plano cartesiano com apenas um número? Se eu colocar um ponto aqui e esse ponto for 1, eu não consigo identificar qual é o par ordenado dele, não consigo identificar onde ele está, não consigo encontrar ele. Então eu preciso de mais um número. Para que se tenha um conceito sobre plano cartesiano, é necessário que se tenha dois números, que é, no caso, um par ordenado para eu poder encontrar no plano cartesiano. Então a alternativa 1 ela está correta. Para que você tenha um plano cartesiano, você precisa ter um par ordenado, certo? Alternativa 2. O primeiro quadrante, os números são positivos? Não sei, vamos ver, né? Para que caia no primeiro quadrante, vamos usar aqui esse plano cartesiano, ele precisa cair aqui desse lado, certo? Lembrando que aqui é o primeiro, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, ó. Então, para ele cair aqui, meus números eles têm que estar aqui nas ordenadas e aqui nas abscissas, certo? O que é que ele diz? Ele é formado só por números positivos? Vamos ver. Se eu colocar um número positivo nas abscissas, ele não vai estar para o lado direito? Então, se ele for positivo nas abscissas, ele vai estar para a direita. E se ele for positivo nas ordenadas, ele vai estar para cima. Então, a alternativa 2, aí, ela está correta. Por quê? Porque para que caia aqui nesse primeiro quadrante, o meu x ele tem que ser positivo e o meu y também tem que ser positivo, certo? Já a nosso terceiro item, ele diz o seguinte, que no quarto quadrante, ó, no quarto quadrante os números são negativos. Vamos ver. Para que eles caiam no quarto quadrante, ele tem que cair aqui, ó, certo? Ele tem que cair nessa área aqui. Então vamos ver. Para que ele caia nessa área, ele tem que ter números aqui e números aqui, ó. Nesse caso, a minha abscissa ela tem que ser positiva. Positivo, certo? E a minha ordenada ela tem que ser negativa.
Nesse caso, o que acontece? Eu tenho que ter um número positivo e um número negativo, ou seja, ele não pode ser dois números negativos, porque se ele for dois números negativos, a minha ordenada ela tem que estar para a esquerda. A minha abscissa, desculpa, ela tem que estar para a esquerda. Nesse caso, ela cairia com dois números negativos, ela cairia no terceiro quadrante. Então, a alternativa 3 está errada. Então, a única que é verdadeira, primeira verdadeira, segunda verdadeira e terceira falsa. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha rápida, entendeu? Bem prática para vocês praticarem. Eu vou deixar na descrição essa lista de exercícios para quem quiser baixar, fazer o download, tá bom? Praticar em casa. Além disso, dentro da nossa lista de exercícios tem um pouco de exercícios sobre números decimais, multiplicação, subtração de números decimais, tá bom? Então, já pensando nos próximos capítulos, pensando nas próximas unidades que iremos trabalhar com você. Desde já, muito obrigado, tá? Segue a gente lá no canal, segue a gente no Instagram, deixa nos comentários qualquer dúvida, tá? Desculpa qualquer coisa, qualquer erro, qualquer problema com áudio, que a gente está fora do estúdio de gravação, mas espero que vocês gostem aí, tá bom? Deixa o like lá, segue a gente no canal. Obrigado, galera. Tamo junto, nada me derruba.